Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vamos analisar um bocadinho a atualidade internacional, a falha nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, o Zelensky foi à Turquia e o Putin nem vê-lo, nem o Trump. Pois é um bocado a ingenuidade dos países normais acharem que as grandes potências falam com eles de igual forma. Quer dizer, estou farto de insistir nessa tecla. Quem manda no mundo são os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E verdadeiramente, três. Os Estados Unidos, Rússia e China. São eles que mandam no mundo. E o Zelensky, o ucraniano, bom rapaz, quer dizer, sem nenhuma preparação para a política, veio de comediante. Quer dizer, dir-me-ão, mas tem feito um bom trabalho como líder da Ucrânia. Quer dizer, está a defender o povo dele, não é? Eu sempre tive metade Alexandre Guerreiro, metade professor Feias do Amaral, não é? Ou seja, metade Direito Internacional Público, metade, professor Feias do Amaral, não, Malino Albright, a dizer ao professor Feias do Amaral e aos membros das Nações Unidas, nessa famosa BR-16, que o direito internacional público não existe, é só o direito das grandes potências, não é? Eu sempre tive metade. Eu acho que quando estive lá com o Sr. Coronel e com o Dr. Alexandre, antes do Dr. Alexandre chegar, eu estava a insistir com o Sr. Coronel que o direito internacional público existe, as grandes potências não o cumprem, cumprem quando lhes convém. Os americanos são os que mais tentam cumprir a lei, comparativamente com os russos e com os chineses, mas também não cumprem. Quando lhes sobe a mostrar o nariz, como foi o caso do 11 de setembro, com toda a razão, e, obviamente, foi uma coincidência o Bin Laden fazer o que fez, estando o filho de George Bush, que tinha iniciado um conflito com o Iraque, não tinha iniciado, reagiu, mas enfim, a dinâmica com o Iraque, primeiramente, e deixaram lá ficar o Saddam Hussein, mas depois o próprio filho, por mais que pareça uma coincidência todo também, o filho acabou o trabalho do pai e acabou por prender o Saddam e num tribunal fantoche foi enforcado, como sabem. Pois isso, quem se mete com as grandes potências é assim. O Zelensky fez o que provavelmente qualquer líder faria, defender o próprio povo, não é? Mas depois, devido às questões do dinheiro, isto e aquilo outro, ficou muito queimado para a comunidade internacional. O Trump chamou o ladrão em plena televisão, não é? Onde é que está o dinheiro? Diz que metade não sabia onde é que estava, não é? Ou mais de metade, o que parece. E pronto, obviamente é indicar corrupção ao mais alto nível. Zelensky seguramente é um homem muito rico, como é típico dos políticos que vão para a política para ficarem ricos, não é para fazer o bem ao povo, como a gente sabe. E agora dá-se a notar que o Trump e o Putin é que falam um com o outro, não é? Não é com o Zelensky. O Zelensky, coitado, como se viu na Casa Branca, não é um player. A paz vai ser negociada entre o Trump e o Putin. O Zelensky já teve que fazer um acordo comercial com os Estados Unidos para os Estados Unidos lhe darem uma mão. Porque o Trump fechou as torneiras. Se eu concordo com esta política externa do Trump, concordo. Com os tubarões só se pode mostrar os dentes, não há hipótese. O Trump é brilhante. O Trump percebe que a política é tudo à base do dinheiro. O Putin fez a operação militar especial. Porque não houve declaração de guerra. Voltamos ao mesmo. O Dr. Alexandre Guerreiro tem razão. Não houve declaração de guerra. A Inglaterra declarou guerra à Alemanha, quando a Alemanha invadiu a Polónia. Houve declaração de guerra, e a França, isto e aquilo e aquilo. Ou seja, mas não houve declaração de guerra da parte da Rússia em relação à Ucrânia e vice-versa. Foi uma operação militar especial. Não houve declaração de guerra, quer dizer, tal como os americanos fizeram várias vezes em vários cenários, usando a NATO através do seu intermédio, como é evidente. E inclusive no Panamá, onde chegaram a invadir. E o Noriega refugiou-se na Embaixada do Vaticano e ao contrário do que se pensa,
as embaixadas são, de certa forma, posse do território soberano, mas as pessoas não podem traficar droga dentro de uma embaixada ou cometer um homicídio, ou nem cortar pessoal aos pecados, como infelizmente aconteceu com o Khashoggi. Não pode ser, não é? Ou seja, vocês não podem cometer ilícitos. Houve um ilícito, Noriega refugiou-se na Embaixada do Vaticano no Panamá, era um ilícito, porque estava ali como é que ele se chama, o da Wikileaks, o Assange, o Julian Assange, também se refugiou na Embaixada do Equador em Londres, até os americanos lhe puserem a mão, como é evidente, não é? Quando lhe puseram a mão, acabou. Se eu tenho um asco tremendo em relação aos traidores da pátria, que os quimofilhos desta vida, sim, tenho. Acho execrável. Ou seja, o Julian Assange foi execrável. Quer dizer, e os soldados que inclusive, um que depois, enfim, fez umas transformações muito peculiares à sua morfologia, a trair a pátria, quer dizer, a libertar relatórios confidenciais dos serviços secretos, do Departamento de Estado, do Departamento de Justiça. Isso é uma atração à pátria tremenda. Que as grandes potências matam e falam, sim, a gente sabe disso. Por isso, a dinâmica da paz entre a Ucrânia e Rússia vai ser decidida entre o Trump e o Putin, não o Zelensky. Por isso é que deixaram o Zelensky na Turquia de mãos a abanar. Foi lá, mas ninguém foi. Os gregos não foram. Não, eles é que vão falar entre eles, estilo Churchill e Stalin, isto fica para ti, isto fica para mim. Naquele caso foi quase tudo para o Stalin, mas enfim. O Churchill era esperto. Eu estive na Madeira, no sítio onde o Churchill costumava lá ficar, sentado a desenhar e a pintar os seus quadros. Eu sentei-me no mesmo sítio porque estava uma estátua do Churchill e houve lá um senhor que me pediu esmola, tinha mimado de toxicodependente, dei-lhe para aí 5 ou 6 euros em moedas, tinha muitas moedas, ou 7. O homem parecia que estava a falar com o Ronaldo mais uma vez. E ficou todo contente, muito obrigado, dá-me palmadas nas costas. E a Maria, minha mãe, olhar para mim, porque eu até sou generoso, quer dizer, tive pena do homem, parecia que não comia há 3 semanas. Obviamente que eu queria, era toxicodependente e o guia turístico disse: não faça isso, porque vai tudo para a droga. Eu, tá bem, tive pena do homem, o que é que sabes fazer? A Madeira é muito pobre. O Ronaldo é mesmo o maior lá porque aquilo é muito pobre. Muito bonito, mas muito pobre. As pessoas saem um bocadinho do centro de Funchal, ui Jesus, é muito íngreme aquilo, andar de um lado para o outro. E eu ia para o casino lavar a vista e para a disco, que era Dubai, lá próximo, a pé, às vezes ia de táxi quando estava a chover ou a chuviscar. Porque eu fiquei no hotel do Pestana, que acho que também é do Ronaldo, ou é capaz de ser do Pestana e do Ronaldo, em parceria, porque eles têm várias parcerias. Um hotel de 5 estrelas muito porreiro, no Funchal, né? Cidade do Funchal. E nesse aspecto eu tenho muito boa imagem da Madeira, gosto muito das madeirenses, elas são muito giras. Ia lá para a disco, para o Dubai, como é que chamava a disco, até às 5, 6 da manhã, quando ele estava. Aquilo é pequenino, aquilo é tudo muito pequenino. Ia lá uma giraça de todo tamanho, comprar um livro, quando eu fui comprar o livro do Balsemão, da biografia do Dr. Balsemão, que não havia em Lisboa, mas na Madeira não foi nada difícil. E eu estava com a Maria e com a minha mãe, estava lá uma giraça de todo tamanho a dar o telefone, de forma alta para toda a gente ouvir. E eu para os meus votantes, Deus castiga, tinha aqui, mas um mulherão, eu disse, Deus castiga, estou aqui com a Maria e com a minha mãe, os mulherões, eu assim, mas estás a dar o telefone com essa voz alta, é difícil a pessoa não assentar o número, né? Mas lá, pronto, lá me portei bem, com algum juízo, e não gostei nada do professor Marcelo, há de lá terei só um pequeno apontamento. O professor Marcelo disse que o André Ventura devia descansar e devia ter juízo. O professor Marcelo de vez em quando fora do pé para o chinelo de uma maneira.
Epá, mas, ó professor Marcelo, desculpe lá, mas deve ter juízo porquê o André Ventura, mas o André Ventura não tem juízo. Epá, já o Torres Montenegro também disse o mesmo. O André Ventura não tem cura. Epá, salta um rapaz, epá, de forma bastante deselegante. Já fazia lembrar o Anjo Correia a falar do Passos Coelho. Quer dizer, era quase o rapaz, o jovem, mas já tinha 40 anos, quer dizer, pá, pessoas com mais de 40 anos. O Almirante Rubem Melo agora declarou que vai ser candidato presidencial. E para ser Presidente da República tem que ter pelo menos 35 anos. Pá, pessoas com mais de 50 anos acham um bocado ridículo também. O rapaz, isto e aquilo. Pá, acho um bocado estúpido. Mas enfim, é o mundo que temos, quer dizer, estas bocas, estas parvoices, a politiquice é dar confiança ao povo e tal. Não vejo com. Pronto, o meu pessoal mandou-me mensagens. Pois, então o protocolo VIP para o André Ventura já está tudo bem, mas quando foi o protocolo VIP para o Sr. Primeiro-Ministro já está tudo mal. Pronto, há estas. Pois, realmente. Pois. É evidente que o André Ventura também teve protocolo VIP quando foi para o hospital, porque é uma figura pública. E evidentemente, como é evidente, não é? E têm que ter, porque senão ficam ali atirados aos cães e aos leões do circo romano e muito rapidamente. Eu, se não tivesse a minha oportunidade, quando viajo, principalmente quando estou em Portugal, o pessoal vinha ter comigo para andarem à batatada, sem dúvida. Os que vieram ter comigo sempre foi para me dar um passo bem, para cumprimentar e para me motivar, para nunca me calar, isto, aquilo e aquilo outro, para defender as minhas ideias. E era todos os dias, via de outras pessoas, até no Paço da Pena, com aquele calor avassalador, vi dois senhores que quiseram tirar fotografias comigo e tal, e eu gostava da história. E no Colombo era o Prato do Dia, e no Chiado, e no Barro Alto, e no Castré, onde eu andava sempre de um lado para o outro, na noite, de dia, a pessoa vinha ter comigo para tirar fotografias, isto e aquilo, todo estilo vedeta. E eu não gosto nada disso. Eu, ao contrário do que penso, eu tenho um narcisismo intelectual. É a única coisa que reconheço que tenho. Não narcisismo do ponto de vista da personalidade, como é evidente. Tenho um ego insuflado, porque vim do nada e cheguei onde cheguei, não é? E obviamente qualquer jogador da bola, qualquer atleta a sério, qualquer miss bonitona, tem aqueles egos insuflados porque a sociedade dizem que eles são os maiores ou elas são os maiores. Eu tenho o ego insuflado da sociedade de me ter feito muito mimado. Mas é mais intelectual. Onde eu brilho é no campo intelectual. Não, mesmo como atleta, não digo aquelas coisas e tal, mas não acho de todo que seja um atleta de exceção em termos de karaté. Não sou mau, atendendo que sou um intelectual. Onde as minhas competências estão no mundo intelectual, sim, aí sou craque. Mas em termos físicos, sim, não é mau para uma pessoa da minha idade ainda, se tiver um problema na rua, conseguir dar umas palmadas valentes a 3 ou 4 assaltantes. Sim, não é mau. Mas não, estou muito longe de um expoente. Muito longe. Eu sou muito mais desenvolvido em termos intelectuais do que em termos de competências desportivas e físicas. Mas o meu narcisismo é intelectual. Aí sim, tal como a pessoa mal diz também, era igualzinho, pior que eu, aliás. Assim, há esse enamoramento consigo mesmos, o narcisismo no sentido metamorfose de Ovídio, não é? O Narciso apaixonado pela sua própria imagem no lago e a ninfa que estava apaixonada por ele chamava-se Eco, ou seja, ele era o eco dele mesmo. Sim, eu sou um bocado o eco de mim próprio em termos intelectuais, sim, não gosto do contraditório, a não ser que seja depois, quando estou a falar, porque eu estou sempre seco, porque há muito calor, é muito... Aqui é inverno agora, quer dizer, e continua a estar 31 graus. Às 2 da tarde, quer dizer, é inverno, supostamente, não é? O pessoal nas outras regiões daqui deste país estão a tremer de frio. Aqui onde eu vivo, que é uma cidade onde a cidade não tem inverno, 31 graus, às 2 da tarde. O inverno, supostamente, deles, não é bem inverno, mas está a começar o inverno. Vocês estão a ver, não é? Quase. O outonozinho, quase inverno. Mas onde eu quero chegar é que
Assim, eu, as minhas únicas vaidades são intelectuais, por isso não gosto nada de aparecer, nem de ser figura de rosto, ao contrário do que se pensa. Ouvi um senhor que diz, do processo narcísico, porque é que deixou de aparecer? Eu não tenho nada essa visão narcísica da minha aparência, ou da minha roupa, ou da minha esbelta figura de Adonis com os meus longos canudos loiros. É mais um intelecto. O intelecto é que é a minha coroa de Miss Universo, é um intelecto, não é? Eu tenho o ego insuflado por causa disso. Obviamente não tem nada a ver com o narcisismo do ponto de vista psicológico, da perturbação narcísica da personalidade, ou o narcisismo primário e secundário. Os narcisismos primários e secundários, que a psicanálise muito bem sabe, uma coisa é o narcisismo legítimo, normal, outra coisa é o narcisismo patológico. Não é? É aí que se coloca a dinâmica do narcisismo primário e secundário. Mas pronto, as pessoas não percebem nada disso, eu compreendo que digam essas coisas às vezes um bocado disparatadas. Voltando ao assunto da geopolítica internacional e também da política nacional, atualmente com o e-mail eu vou votar nele, gosto muito dele. As bocas do professor Marcelo em relação ao André Ventura foi. A expressão foi recupere e tenha juízo. Foi um bocado triste. A Turquia diz que a Crimeia é território ucraniano. Não está a contribuir para a solução a Turquia nesse aspecto. Ou seja, não é uma boa ideia metermos no meio dos dois. Eu continuo a achar que a solução que vai acontecer ali na Ucrânia será muito mais favorável à Rússia, como é evidente. O Dr. Alexandre Guerreiro, certeza absoluta que tem razão no que tempo disse, ou seja, a Ucrânia como era antigamente deixou de ser. Porque o Putin meteu na cabeça que aquilo é dele. E era. Historicamente era. Como também os fachos do costume ainda estão naquela ideia que as colónias são nossas. As colónias não são nossas coisa nenhuma, como é evidente. Ou seja, a Ucrânia foi, efetivamente, um motor, aliás, por ser o celeiro da Europa, não é? Um dos motores da União Soviética. A Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia, quando saíram, pela mão do Yeltsin, que era presidente da Rússia, como sabem, foi quando a União Soviética acabou. Ou seja, o muro de Berlim em 89, de 89 a 91 havia ali aqueles quiproquós todos entre o Yeltsin e o Gorbachev. Eu não queria que o Gorbachev quisesse acabar com a União Soviética. Eu não me esqueci de falar do Gorbachev. O Genil mandou uma boca, esqueceu-se. Quando eu estava a falar de João Paulo II, e do Reagan, da Thatcher, do Helmut Kohl e do Mitterrand terem acabado com o comunismo. E o Papa aí ter sido muito importante, o João Paulo II, por ser polaco, tal como Lech Walesa na Polónia, obviamente. O movimento de solidariedade, o levicista. Enfim, mais um. Eu tenho mesmo uma grande aristocracia intelectual a Heidegger. Eu tenho mesmo muitas dificuldades em perceber o mundo de hoje, em que parece que as pessoas deixaram de perceber que as universidades é que formam as pessoas do ponto de vista intelectual. Tenho muitas dificuldades em os senhores acharem que os pedreiros, os carpinteiros, os eletricistas sabem governar um país. Não sabem. Não têm competências intelectuais suficientes para isso. Sabem fazer lá as coisas dele, com os trabalhos manuais deles. Um engenheiro eletrotécnico, aí já é outra conversa. Já é outra conversa. Agora, um eletricista, para governar um país, o Lech Walesa, está bem, pronto. O senhor operário Paulo Ramon, pedreiro e padeiro, para governar um país, não sabem ler um gráfico de barras, não sabem falar um segundo idioma, não sabem fazer uma equação diferencial, não sabem calcular um dado estatístico, não sabem ler um relatório estatístico, não sabem ler um relatório confidencial dos serviços secretos, que é só académicos que lá trabalham, principalmente os analistas. Não sabem, mas os senhores conhecem algum país desenvolvido que tenha. Porque é que a Singapura se desenvolveu tanto? O Lee Kuan Yew era, obsessivamente furioso a dizer aos jovens: não, os senhores têm que se qualificar absolutamente o máximo que puderem. O ideal é o doutoramento. Lee Kuan Yew estava sempre a dizer isso. Por isso é que Singapura é o país, em termos profissionais, com maiores licenciados à face da terra. Se os senhores não têm uma licenciatura em Singapura, o pessoal olha para os senhores como se fossem das barracas. Elas, então, principalmente, não têm qualquer hipótese com elas. Se
Se tiver em doutoramento, aí elas já acham que é uma pessoa decente. Os 5 6 de Singapura têm muito a ver também com os critérios que elas são giraças, as singapurianas têm muita classe, são umas giraças de todo tamanho. E são mulheres muito instruídas, e a Singapura tem uma enorme parceria com os Estados Unidos e com a Inglaterra, em termos de grandes universidades, não é? Por isso, o Lee Kuan Yew percebeu que tinha tido uma população muito qualificada para ir aos cursos superiores, é sim senhor. Agora, o mundo ocidental, com aquela maluquice de somos todos iguais, o justiça social, o movimento woke, não, o pedreiro é igual ao doutorado em Direito Penal, e eu assim, pronto, também só para saber, não sabia, o pessoal passa o dia inteiro no esterco, as unhas todas sujas, a cheirar a cavalo, de repente vai candidata-se às eleições legislativas, estilo Tino de Ramos, e vai ser um excelente primeiro-ministro a lidar com as elites intelectuais do mundo inteiro na política e isso. Fazem as figuras que o Lula faz, como é evidente. Fazem as figuras que a própria Rainha de Inglaterra fez e que se queixou à mãe. Eu só lido com os homens que têm mais diferenciação intelectual como primeiro-ministro, isto e aquilo todo, porque os primeiros-ministros de Inglaterra vêm tudo de Eton, de Cambridge, de Oxford, de Londres, é tudo lá finesse, como é evidente, não é? Aliás, rarissimamente não têm estudos a nível de ensino superior. Aquele que gosta muito do Cavaco Silva substituiu a Thatcher, John Howard, se não me falha a memória, não sei qualquer coisa. Ou seja, as pessoas têm que perceber que cada vez mais estamos num registro estúpido, em que o mundo de hoje dá primazância a gente. Não, isso não é inglês. Acho que é John qualquer coisa. Não me lembro. Já me vou lembrar. O John Howard é australiano, um grande primeiro-ministro. Os primeiros-ministros que eu mais gosto na história do século XX, Churchill, Margaret Thatcher e Lee Kuan Yew. O meu favorito de todos, Lee Kuan Yew. Porquê? Porque transformou um pardieiro, um pântano puro, num dos países mais desenvolvidos do mundo. Dir-me, mas os ingleses tiveram outros primeiros-ministros bons. Tiveram, como é evidente, não é? Tiveram. Mas não acredito que tenha sido melhor que o Lee Kuan Yew. Porque o primeiro primeiro-ministro inglês era um conde de Oxford, que era o Sir Robert Walpole. Porque a Inglaterra só tem parlamento desde o século XVII. Foi anterior um bocadinho à Revolução Francesa. O parlamento francês começou, obviamente, pela Revolução Francesa, em 1789, verdadeiramente falando, mas no século XVII, ou seja, século XVIII, mas no século XVII o parlamento inglês foi instituído. Por isso, e o primeiro primeiro-ministro inglês foi o Robert Walpole. Tiveram muito bons, sim, sem dúvida nenhuma, mas eu não... Durante toda a história dos primeiros-ministros ingleses, quais é que eu gosto mais? Bertrand Russell teve um avô, foi primeiro-ministro, o John Russell, que era o primeiro conde Russell, era avô do Bertrand Russell. Tivemos alguns que eu gostei bastante. Aliás, o John Russell teve 2 mandatos, aliás. Como tal, craca. Não foi só porque naquele tempo eles estavam lá há pouco tempo. Estavam lá há pouco tempo. Não era assim 2 mandatos de seguida. Era raro aguentarem-se mais com um mandato, coitadinhos. Sim, mas em termos históricos, sem dúvida que os primeiros ministros ingleses têm uma grande moral para falar em termos de tradição, como é evidente, tem o parlamento mais antigo do mundo. Não é por acaso que o Lee Kuan Yew estudou em Inglaterra e chegou onde chegou, ou seja, aprendeu com o melhor que a Inglaterra tinha e depois aplicou na cidade-estado de Singapura. Então, mas depois o Churchill, o Chamberlain, por exemplo, foi uma nova. Deu a Checoslováquia como se fosse
um jardim de infância para o Sr. Adolfo. O Chamberlain, antes do Churchill, foi uma nódoa. Depois do Churchill, tivemos o Attlee, tivemos o Eden, tivemos o Macmillan, tivemos o Douglas Home, tivemos o Wilson, tivemos o Heath, grande cabeça, tivemos o Callaghan, tivemos a Thatcher. Depois da Thatcher, tivemos o Major, que era o que eu estava a tentar lembrar. O John Major, que não tinha ensino superior frequentado. A Thatcher foi feita baronesa. Thatcher de Castevan, o título. Depois do Major tivemos o Tony Blair, o Brown, Gordon Brown, acho que era Gordon Brown, exatamente, Gordon Brown, e depois tivemos o David Cameron, a Theresa May, o Boris Johnson, a Liz Truss, o Rishi Sunak e agora o Keir Starmer. Dir-me-ão, ou seja, o Reino Unido já teve 79 primeiros-ministros. Estou a ver aqui. Acabei agora mesmo de abrir a página. 79 primeiros-ministros. Sim. E Portugal, se as pessoas querem ver aqui quantos nós tivemos, o mais antigo parlamento do mundo teve 79 primeiros-ministros. O nosso parlamento só começa em 1910, não no século XVII, e deixa eu ver se estão aqui todos. As Wikipédias têm as suas limitações, não é? Está aqui. Nós tivemos, deixa cá ver, aqui está. Isto para vos dizer que eu tenho uma grande simpatia. Está aqui. Pronto. O primeiro-ministro, na altura presidente do Conselho de Ministros, tal como Salazar, foi do Palmela, como sabem, no século XIX, não é? Ou seja, era uma monarquia parlamentar no segundo liberalismo, não é? A monarquia constitucional, o segundo liberalismo / monarquia constitucional, não era monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional. Foi de 1834 a 1910. E realmente o primeiro homem da monarquia constitucional, não é? Onde já havia uma constituição verdadeiramente do cor, foi o Duque Palmela. Foi o primeiro presidente do Conselho de Ministros, verdadeiramente. Duque Palmela em 1834. Depois, obviamente, tivemos vários de grande valor, não é? Obviamente, pessoal da nobreza, isto, aquilo e aquilo outro. Eu tenho os meus preferidos. O Duque Palmela é um deles, sem dúvida. Que creio que foi 3 vezes presidente do Conselho de Ministros. E depois o Duque de Saldanha é talvez o meu favorito de todos, porque foi das pessoas que mais fez pela pátria. Já vos falei isso noutro vídeo, não vou aqui continuar a repetir no molhado. As grandes ruas de Lisboa são tributárias deste liberalismo, que foi o início verdadeiramente do iluminismo em Portugal, quer dizer, parecendo que não. As pessoas conhecem muito pouco de história, por isso o segundo liberalismo foi precisamente as democracias liberais que começaram aqui, não é? Em Portugal, neste caso. Depois, também gostei muito do Clolé, vou ser sincero. Os duques, que é o título nobiliárquico abaixo de príncipe, é gente muito interessante, não é? E os senhores, quando vão ver as ruas de Lisboa, Fontes Pereira de Mel, Rodrigo Sampaio, Brancamp, Pereira de Mel, Duque de Ávila, foram tudo primeiro-ministros, presidente do Conselho de Ministros, Saldanha, claro, Duque de Lolé e tal, foi tudo governantes do liberalismo, do segundo liberalismo. Este pessoal tudo foi quem deu os nomes todos às ruas de Lisboa, praticamente. E depois, a Primeira República, obviamente, é de 1910 a 1926, não é? Em que o primeiro-ministro é o Teófilo Braga, mas que já é o 54º
primeiro-ministro, ok? Não se esqueçam dos ingleses com 79, né? Depois tivemos Pinheiro Chagas, Augusto César de Almeida Vasconcelos, Duarte Leite, Augusto Vasconcelos outra vez, Duarte Leite, Afonso Costa, o famoso Afonso Costa, quando o insultavam ali ao Porto, uma vez um tipo do Porto o insultou, ele foi ao Porto com o pau e deu uma tarefa que nunca mais acabou. Bernardo Machado, Vítor Hugo de Azevedo Coutinho, José João Pereira Pimenta de Castro. Depois tivemos a Junta Constitucional, composta por José Maria Mendes, António de Matos, famoso António de Matos, António Maria da Silva, José Freitas Ribeiro, Alfredo Inês de Sá Cardoso, Álvaro Xavier de Castro. Depois tivemos Pinheiro Chagas, que não tomou posse, Ribeiro de Castro, Afonso Costa outra vez, grande homem, António José de Almeida, famoso António José de Almeida, Afonso Costa outra vez, António José de Almeida, Afonso Costa, António de Matos, Afonso Costa, espetáculo, Afonso Costa, José António de Matos outra vez. Depois, isto foi, obviamente, os governos constitucionais entre 1911 e 1917, ok? Porque o Teófilo Braga ainda foi o governo provisório. Governos constitucionais foi de 1911 a 1917, o governo provisório de Teófilo Braga foi, obviamente, de 1910 a 1911. Depois tivemos a República Nova de 1917 a 1918, ok? Porque, de certa forma, a Primeira República, nos seus governos constitucionais, teve várias fases. Teve o governo provisório, teve governos constitucionais e, obviamente, em 1917 teve a República Nova, ainda dentro, obviamente, da Primeira República. Junta Revolucionária, composta por Sidónio Brando Cardoso da Silva, Paes, famoso Sidónio Paes, António Maria Machado de Santos e Feliciano da Costa. Depois tivemos Sidónio Paes tutelar, como é evidente. Depois tivemos outra vez Sidónio Paes. Depois tivemos Cati Castro e por aí dentro. Os governos constitucionais têm outra fase, em 1918 a 1926, não é? Santos Barbosa, José Relvas, não sei se é familiar do Miguel Relvas, Domingos Pereira, Alfredo Ernesto Cardoso, Francisco Fernandes Costa, Alfredo Sá Cardoso, Domingos Pereira, nunca mais acaba e tal. E vai avançando, não é? 93 primeiros-ministros / presidente de conselhos, desde o século XVIII, desde o século XIX, peço desculpa, do século XVIII foi a Revolução Francesa, século XVII o Parlamento inglês começou com a sua essência e tivemos 79 primeiros-ministros em Inglaterra, mas em Portugal 93 e começámos muito mais tarde. Não sei se estão a ver, a Primeira República foi uma fábrica de primeiro-ministros que nunca mais acabou. Nós começámos a monarquia constitucional em 1884, ou seja, século XIX. Os ingleses começaram a sua própria monarquia constitucional, como parlamento também, no século XVII, tiveram 79 primeiros-ministros. 2 séculos antes de nós, 79, nós tivemos até ao final da Primeira República 93. Chega a ver? É 93? Chega a ver? É 93, não é? Exatamente, 93. A Segunda República foi de 26 a 74, como sabem, não é? Junta de Salvação Pública, Mendes Cabeçadas, Armando Ochoa, Jaime Batista Carlos Vilhena, de 29 de maio a 31 de maio, ditadura militar, 26 a 28, obviamente. O Presidente da República foi Mendes Cabeçadas, obviamente. Depois Mendes Cabeçadas, Manuel Gomes da Costa e Oscar da Fragoso Carmona. Isto na ditadura militar de 26 a 28. Depois, ditadura nacional de 28 a 33, ok?
Aqui tivemos como Presidente da República José Mendes Cabeçadas e Manuel Gomes da Costa, evidentemente. E a Junta de Salvação Pública foi anterior a Mendes Cabeçadas e Gomes da Costa, obviamente. E Carmona. Depois começa a ditadura nacional, em que foram, respectivamente, número 94, 95 e 96, os presidentes dos conselhos, não é? Simultaneamente. Depois, a ditadura nacional começa em 28, como sabem, e tivemos, como Presidente da República, o General Carmona, tivemos Vicente Freitas, Artur Ferraz, Luís Maria Lopes da Fonseca, Artur Ferraz, Domingos Oliveira, e o número 100 é nem mais nem menos um senhor chamado António de Oliveira Salazar. O número 100. O número 100, Presidente do Conselho de Ministros, foi o Sr. António de Oliveira Salazar, que esteve no poder da ditadura nacional entre 5 de julho de 82 a 11 de abril de 83. Ou seja, isto foi o período da ditadura nacional, porque não havia Constituição a legitimar, obviamente, os poderes após a Primeira República, como é evidente. E este período de limbo. O Estado Novo começa em 33 e 74, porque há uma Constituição plebiscitada, não referendada, que legitima o Estado Novo, e obviamente o Presidente do Conselho, como toda a gente sabe, foi o professor Salazar, que teve de 11 de abril de 33 a 27 de setembro de 68. Eu faço anos a 26 de setembro. E obviamente que os presidentes da República no Estado Novo foram Francisco Caveira Lopes e Américo Tomás. Isto é que foi diversidade. Foi diversidade. O professor António Oliveira Salazar falece em 70, como sabem, não é? Mas ainda pensava que estava a governar. E o professor Marcelo Caetano é o número 101, não é? E porque tivemos 93 até à Primeira República, não é? E tivemos, obviamente, o número 100 ficou lá muito tempo. O número 100 ficou desde 28 a 68 no poder, ok? Desde que entrou, está bem que ele supostamente entra a 32, em termos de funções entra em 32, porque os outros ditadores antes dele, Vicente Freitas, Artur Ferraz, Luís Fonseca, Artur Ferraz outra vez e Domingos Oliveira, tiveram ali entre 28 e 32. Ele efetivamente só toma o poder, mas estava já a haver as negociações, porque obviamente como Ministro das Finanças ele tinha muito poder, e foi aí que ganhou o prestígio, conseguiu balancear as contas públicas, foi a primeira vez na história. E ele, o professor António Oliveira Salazar, verdadeiramente, em termos efetivos e oficiais, chega ao poder em 32, como ditador nacional. E depois o Estado Novo legitima a sua posição e em abril de 33 torna-se obviamente o Presidente do Conselho a 100% e nunca mais lá sai, ou seja, de 32 a 68, 32, 42, 52, 62 são 36 anos ininterruptos, ok? Dir-me-ão, foi um dos mais longos da história, foi. Tanto em Portugal como no estrangeiro. Não era um rei, mas quase. Depois de 68 a 74 tivemos o professor Marcelo Caetano, número 61. A Terceira República, que é presente de 74 até hoje. Tivemos a Junta de Salvação Nacional, Spínola, Costa Gomes, Silveira Marques, Galvão de Melo, Pinheiro Azevedo e Rosa Coutinho. 74. Depois de 74 a 76 tivemos os governos provisórios, Linda Palma Carros, o Vasco Gonçalves, o Comuna. Isto foi 74 a 76, os governos provisórios. Pinheiro Azevedo, Vasco Almeida e Costa. E os governos constitucionais, que verdadeiramente os democráticos, o primeiro primeiro-ministro foi Mário Soares, em 20 de julho de 76, até 29 de agosto de 78. Número 105, como primeiro-ministro. Depois tivemos Norberto da Costa, Mota Pinto, o pai do professor Mota Pinto, Maria Lourdes Pinto Silva,
teve lá um aninho, nem chegou, teve de agosto de 79 a 3 de janeiro de 80. Sá Carneiro, grande homem, que teve, esse sim, um aninho, 3 de janeiro de 80 a 4 de dezembro de 80, foi um só, de dezembro, número 109. Depois tivemos o Diogo, foi o professor Patrício Amaral, que foi vice-primeiro-ministro, né, interino, por causa da morte de Sá Carneiro, infelizmente. Depois, Balsemão, foi o número 110, foi primeiro-ministro de janeiro de 81 a junho de 83. Mário Soares novamente, de 83 a 85. E finalmente o grande professor Cavaco Silva, que foi primeiro-ministro de número 112, de 6 de novembro de 85 a 28 de outubro de 95, 10 aninhos, 2 maneiras absolutas. Depois tivemos o Engenheiro Guterres, número 113, foi primeiro-ministro de 95 a 2002, foi aqui que começou a barbaridade toda, e foi aqui que o Sócrates começou a ganhar promisância, como é evidente, e como secretário de Estado e depois como ministro. Depois houve o pântano, como sabem, para Deus autárquicos que já foi-se embora, o famoso pântano, eu estava a ver a televisão até fiquei azul. 114, o José Manuel Durão Barroso, teve no poder 2 aninhos, depois foi para a Comissão Europeia porque ajudou o Jorge W. Bush, 2002 a 2004. Pedro Santana Lopes, que teve 17 de julho de 2004 a 12 de março de 2005, nem chegou a um ano, que o Dr. Jorge Sampaio tirou o tapete, de forma muito triste. E esse grande democrata José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, que esteve no poder de 2005 a 2011 e íamos ficando só com as cadeiras da Assembleia da República que, ao que parece, roubou e esfolou tudo o que havia para roubar e esfolar, alegadamente, segundo o Ministério Público. Passos Coelho, número 117, 21 de junho de 2011 a 26 de novembro de 2015. Não sei se estão a ver que 79 primeiros-ministros desde o século XVIII em Inglaterra até hoje. E em Portugal, desde o século XIX, 2 séculos depois, já temos 117 primeiros-ministros. Com o Passos Coelho, António Costa 118, como sabem, 2015 a 2024, e Luís Montenegro, o primeiro-ministro atual, 2024, desde 2 de abril de 2024. 119 primeiros-ministros. Os ingleses, 79 primeiros-ministros. Ficamos por aqui em termos de política nacional e internacional. Vou ler um bocadinho de matéria. Epá, eu vou ser sincero, quer dizer, se nós temos 119 primeiros-ministros, 119 primeiros-ministros, desde o século XVIII, e 19, peço desculpa, 17 e 19, e os ingleses têm 79 primeiros-ministros desde o século XVII, acho que dá para ver a dificuldade que é governar o nosso país. E depois as pessoas querem pôr lá uns pedreiros estilo Lula. Sim, senhor. E os chutores é que são umas bestas. Não, os chutores não fazem outra vida que não desenvolver o intelecto, e se não sabem pensar, quem é que sabe? O que sabe pensar sabe decidir? Normalmente sabe. A não ser os pensadores puros e duros, estilo Aristóteles, sim, são um bocado abstratos a mais, não é? Mas nem 8 nem 80, não é? Vamos para a matéria. Vai ser curtinho, não vou dizer muita coisa, porque senão os senhores também não veem os vídeos. Eu tenho bateria, mas quer dizer, também não quero esticar a corda. Mas tenho uma só primeira apanha com estes vídeos. Em vez de estarem a ver, não vejo grande interesse. Tínhamos ficado no tio Freud, ele a explicar o que é a sexualidade humana, espetacular, não é? E a relação que eu fiz entre o tio Freud, eu, não só o Alfred e outros, e a escola de relação ao objeto, e que realmente é um discurso do crime, como objeto, para Freud, para Alfred e para mim. O crime é uma relação objetal. Uma relação objetal baseada no ódio, mas é uma relação objetal. É um vínculo. Daí o Fred West proteger tanto a esposa. É um vínculo perverso, mas objetal. Porque ela também, obviamente, foi abusada por ele e quase morta no princípio, não é? Como há pouco disse. Em conformidade, nos teus ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud começa com a perversão, estou agora a ler, as palavras minhas, e vai descendo para as suas origens infantis.
Mas, muito curiosamente, o texto é interrompido com o problema da cultura. Da cultura. Da latência. A latência aparece sempre em conexão com as questões culturais. E não só no sentido óbvio da defesa contra o incesto. O Freud era brilhante porque percebeu que é no incesto, nas questões edípicas, que o ser humano é mais vulnerável. E é onde ele parte, e é onde ele se torna verdadeiramente perverso, e verdadeiramente odioso e agressivo. É sempre aquele romance familiar, aquela trindade com o pai e com a mãe, que se as pessoas não resolvem esses problemas na infância, na adolescência e obviamente na jovem adultez, se aquilo for muito agudo e se tiverem vidas muito complicadas, a possibilidade de entrar em registros psicopatas é muito elevada. Por isso é que há tantos, entendem? As pessoas conhecem os mais conhecidos, mas há muitos. É 25% da população mundial, psicopatia leve, moderada e grave. A grave são menos, graças a Deus. A grave são os assassinos. Não sei se estão a ver, e nas redes sociais é a rácio inversa. Eu vejo, o pessoal é muito desequilibrado. Eu assim, Jesus, é como cada coisa mais esquisita. Eu pelo menos assumo as minhas vulnerabilidades, mas os psicopatas não assumem. Acham que são perfeitos. A minha única qualidade é realmente o meu intelecto. É a minha verdadeira qualidade. A disciplina, sim, por causa do desporto e do intelecto, que estão as três interligadas. Mas onde eu me considero, como há pouco disse, mesmo craque em termos intelectuais. Não me considero nem bonito, nem especialmente atleta. Não é mau. Sou intelectual porque ando sempre nisto. E em termos profissionais tenho competências? Tenho. Sempre estudei e trabalhei toda a vida que nem um cão. Obviamente que ao final de 10 anos, se os senhores fazem uma determinada atividade, seja qual for, ficam bons no assunto. 10 anos pelo menos. Se 10 anos se dedicam a uma área, a um trabalho específico, ficam bons naquilo. 10 anos. O meu professor de filosofia medieval tinha razão. Quando o convidaram, bem, não, tinha razão, mas depois não aplicou. Quando o convidaram para dar aulas, ele disse, não posso. Ele era de filosofia moderna, creio eu, que o convidaram, ele era de medieval, e então, não posso. Então, mas porquê, Sr. Professor? Só estudo isso há 10 anos. É uma figura. 10 anos é suficiente. Menos que 10 não são craques, na minha experiência. O último significado aparece menos óbvio, porque Freud fala fundamentalmente da formação reativa e da sublimação, os famosos mecanismos de defesa do ego, que mais tarde a Ana Freud tematiza no famoso livro O Ego e os seus mecanismos de defesa. E Freud fala em relação à teoria da regressão e da repressão, mas também se refere a defesas contra pulsões mais primitivas, como por exemplo a defesa contra o parricídio e contra o assassínio em geral. O Freud insiste muito nesta questão do parricídio. Muito, tem a ver com o nome do pai, a lei do pai do Lacan. Muito, eu também concordo. É aqui. O Mike Tyson, quando lutava que nem uma besta, estava sempre a ver o pai nos lutadores que eram os seus oponentes. Havia um ódio em relação ao pai, um ódio psicopático quase, que fez dele um dos maiores lutadores de sempre. Mas esse foi esperto. Levou uma agressividade psicopática para o ringue e tornou-se milionário. E hoje parece que está bom homem. Ele era bandido quando era miúdo. Mark Tyson era gangster de rua quando era jovem. Teve juízo porque seguiu pessoas como eu, atletas com juízo, que o treinaram e fizeram dele um homem de bem. Mesmo assim ainda violou uma rapariga e foi bater com os costados na cela, porque era bandido de formação base, não é? Era uma espécie de amadora a esteroides. E o Freud fala que é as defesas contra o parricídio e contra o assassínio em geral, contra o assassinato em geral, mas ainda assuntos que são mais primitivos, como por exemplo a necrofilia, as pulsões necrofílicas do homem. Sabem o que é necrofilia, não é? Ou seja, fazer sexo com as pessoas falecidas.
e a mente canibalística. E isto vê-se clarissimamente nos psicopatas. Clarissimamente as questões de uma grande agressividade com o pai e com a mãe, quando os psicopatas matam mulheres, é a mãe projetada, seja pelo lado profundamente perverso, seja pelo lado profundamente idealista, e os psicopatas que matam homens é o pai projetado, seja pelo lado profundamente perverso, seja pelo lado profundamente idealista. Mas também as questões necrofílicas. Há muitos psicopatas que fazem sexo com os mortos, e também as mentes canibalísticas, como diz aqui o tio Freud, como por exemplo o Jeffrey Dahmer. Está cá tudo, hein? Defesas contra o canibalismo, ele próprio. Diz o tio Freud em 1905, página 135243, 1913, página 1161. Por isso é que a gente fica tão irritados quando mandam bocas ao Freud e dizem, pá, cuidado com isso, hein? Cometeu muitos erros, seguramente, mas quem o lê com cuidado, os 24 volumes, está ali um sumo, Nossa Senhora, hein? É como Aristóteles, a gente revisita, está sempre ali coisas para aprender. Outro presidiário, o Sr. P, cometeu, já falei dele, 30 homicídios. Um foi 105, o outro foi 30. Pois. Enfim, que também, e vou concluir com isto, que também se coloca nesta temática antropofágica que Freud refere como que Freud refere, não dizendo. Aqui em citação, vou citar o senhor a falar. Eu sempre senti, cada vez que lutava, como cada vez que lutava na vida, cada vez que tinha uma briga, mais ou menos assim traduzido, que estava a comer a outra pessoa. Quando eu matei pela primeira vez, eu senti exatamente isto, que estava a comê-lo. Isto são as palavras do psicopata para mim, é? Ou seja, quando ele matou a primeira vez, sentiu que estava a comer a pessoa, do ponto de vista antropofágico, canibalístico. E quando lutava na rua, que também era gandim, ao que parece, não vou entrar aqui em pormenores, sentia que estava também a comer outra pessoa, estilo Mike Tyson, com os seus interlocutores no ginásio, no ringue. Vê-se muito isso nos psicopatas. Uma sexualidade e uma agressividade completamente incontrolável, com projeção edípica maciça. Para concluir, lei do pai, nome do pai, mas também a perversidade canibalística, a perversidade necrofílica, a perversidade da sexualidade infantil, a perversidade do parricídio, a perversidade do incesto. Espetacular isto. Continuando, para concluir, Freud diz que é comum na cultura humana ultrapassar a barreira do instinto e amplificar a relação que temos com o próprio mundo. É a fenomenologia, não é? O ser no mundo do Heidegger. Mas que só pode ter uma contraparte, que é a organização simbólica do sujeito humano e da mente organizada. Nós não somos animais, já não somos animais, como diz lá que um homem não é mal falhado. Isso tem consequências tenebrosas para a espécie. A espécie humana, isso são palavras minhas, tem que reconhecer que esses aspectos ainda permanecem no momento que deixamos de ser animais, mas esses aspectos animalísticos ainda permanecem na estrutura ontogenética e filogenética. Para usar uma expressão dos lacanianos, o homem é um animal falhado, como eu já vos disse, que é a falibilidade ricorriana, o homem falível, como eu já vos disse também, não é? Estou aqui a acrescentar. E como tal, um ser histórico, como diz Chamels em 93. Nesse sentido, este senhor, o presidiário, o ser histórico deste senhor, não o tornou num animal falhado, mas tornou num animal sem falhas, como ele próprio reconhece. E por isso ficamos na citação deste senhor presidiário. E ficamos por aqui, porque senão a minha bateria... Não, tenho bateria, mas não, o vídeo fica muito longo. Ficamos por aqui. Caros amigos, muito obrigado. Eu gosto de falar muito disto. Hoje em dia os vídeos são muito mais matéria que política. Se quiserem tornar apoiantes, tornam-se apoiantes. Se não quiserem, não senhora. Vocês é que sabem da vossa vida.
mas muito brevemente só para apoiantes. Muito obrigado, um abraço.